Olá! A gente sempre fala sobre tentação como algo a ser evitado, né? Mas e se a gente olhasse para ela de um jeito totalmente diferente? E se em vez de ser só um sinal de fraqueza, a tentação fosse, na verdade, uma ferramenta para o nosso crescimento? Vamos explorar essa ideia juntos? Olha só essa frase. Ela vira a nossa perspectiva de cabeça para baixo. A tentação, então, não é só um caminho para o erro, ela é uma encruzilhada. Cada uma que aparece é uma escolha, uma chance de a gente sair mais forte e não mais fraco. Tá, mas como assim? Como é que a tentação vira essa ferramenta de crescimento? A resposta é até que simples. O nosso caráter não é formado no conforto, ele é forjado no desafio. É só quando a gente é testado que temos a chance de provar e, claro, desenvolver nossas virtudes. Pensa bem, o caráter é construído nas escolhas que a gente faz. Como é que alguém pode dizer que é honesto se nunca teve a oportunidade de mentir? É justamente nesse confronto com o oposto que uma qualidade tipo a bondade ou a integridade se torna de verdade parte da gente. E aqui a gente vê exemplos bem práticos do dia a dia. A paciência não se aprende num retiro de silêncio, mas sim no meio do trânsito. O amor de verdade não é testado com os amigos que a gente adora, mas com aquelas pessoas que, nossa, nos desafiam. Cada dificuldade é, na verdade, um treino para fortalecer o nosso caráter. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental a gente entender. Sentir a tentação não é pecado. A falha não está no pensamento que surge do nada, mas na nossa escolha de, sabe, de alimentar aquele pensamento e agir com base nele. Essa diferença pode libertar a gente de uma culpa enorme e desnecessária. Martinho Lutero resumiu essa ideia de um jeito perfeito. A gente não pode impedir que os pensamentos passem pela nossa mente, assim como não dá para impedir os pássaros de voarem por aí. Mas a escolha de deixar esses pensamentos construírem um ninho, de se instalarem, essa escolha sim é nossa. Beleza, se a tentação é uma oportunidade, então entender a estratégia do adversário é essencial. A boa notícia é que, apesar de ser uma decepção, o método que ele usa segue um padrão bem previsível, de 4 passos. Vamos dar uma olhada. A primeira coisa a entender é que o campo de batalha não é o mundo lá fora, é a nossa própria mente. Uma tentação externa só ganha força se encontrar um desejo interno para se agarrar. Sem esse anzol do desejo, a isca não tem poder nenhum sobre a gente. E aqui está o plano em detalhes. Primeiro, tudo começa com um desejo nosso. Em seguida, vem a dúvida. Será que é errado mesmo? Depois, vem o engano, que nos convence com mentiras ou meias-verdades. E, por fim, a desobediência, que é quando o pensamento vira ação. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Então, qual é a nossa melhor defesa? Começa com a palavra: autoconhecimento. A gente precisa virar especialista nas nossas próprias vulnerabilidades, porque é exatamente por ali que o ataque vai vir. A questão é a seguinte: se a gente não souber onde estão as rachaduras na nossa armadura, pode ter certeza que nosso adversário já mapeou todas elas. Se conhecer, nesse caso, não é passividade, é uma arma de defesa poderosa. Vamos começar com uma autoanálise. Pense no tempo. Existe algum momento do dia ou um dia da semana específico em que as defesas parecem mais baixas? Talvez seja no final de um dia exaustivo ou ali no fim de semana, quando a rotina muda. Agora o lugar. Onde a gente se sente mais tentado? É no ambiente de trabalho com toda aquela pressão? Ou é na solidão de casa? Talvez seja durante uma viagem, longe de tudo que é familiar. O ambiente faz uma diferença enorme. E as pessoas? A vulnerabilidade aumenta perto de certas companhias que talvez nos puxem para baixo? Ou, pelo contrário, é quando se está totalmente só que a tentação fica mais forte? E por último, como nos sentimos. As emoções são gatilhos poderosos. A tentação ataca com mais força quando estamos cansados, sozinhos, entediados ou estressados. Reconhecer esses estados emocionais é um passo-chave para a gente entender nossos padrões. Também é vital entender a diferença entre uma atração natural e a cobiça. Uma coisa é uma reação instantânea, quase biológica. A outra é uma escolha consciente de ficar naquele pensamento, de alimentá-lo. Compreender isso é libertador, tira um peso das costas. Certo, já entendemos o padrão, já começamos a identificar nossas fraquezas. Mas o que fazer na hora H, no momento exato em que a tentação bate a porta? A estratégia mais poderosa e imediata é bem simples: pedir ajuda. A ajuda divina não tem horário de expediente. Pensa nisso como uma linha direta de emergência, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A conexão é instantânea.
bem no momento em que a gente mais precisa. E olha, não precisa ser uma oração longa, toda formal. No calor da batalha, a oração mais eficaz pode ser a mais curta. Um simples socorro é tudo o que precisa. É tipo uma oração de micro-ondas, rápida, direta e muito poderosa. E o mais reconfortante é que esse pedido de ajuda é direcionado a alguém que entende perfeitamente o que estamos passando. Jesus passou por todo tipo de tentação. Então, nosso grito de socorro não encontra julgamento, mas sim total empatia e compreensão. E assim, a gente volta ao nosso ponto de partida. Cada batalha contra a tentação não é só sobre se defender, sobre evitar o mal. É sobre atacar, sobre construir ativamente um caráter mais forte, mais parecido com o de Cristo. Essa imagem da árvore diz tudo. Uma árvore que cresce protegida do vento nunca desenvolve raízes fortes. Do mesmo jeito, é a resistência contra os ventos da tentação que aprofunda nossas raízes espirituais, nos tornando mais firmes, mais resilientes. E essa luta toda não é em vão. Perseverar nas provações tem uma promessa de recompensa. Não se trata apenas de aguentar firme, mas de conquistar a coroa da vida. Uma vida mais rica, mais cheia de significado, forjada no meio da dificuldade. Então, para a gente fechar, fica essa pergunta para reflexão. Seja paciência, amor, autocontrole, que atributo do caráter cristão é o foco do desenvolvimento pessoal neste momento? Porque é bem provável que seja exatamente nessa área que as tentações vão aparecer, não como obstáculos, mas como os degraus que a gente precisa para crescer. Gostou do vídeo? Deixa seu like e comentário, compartilha com alguém que precisa assistir e ser abençoado.